Bom dia, nossos amigos internautas também que estão conosco, nos ouvindo, vibrando e aprendendo junto com todos nós. Eu tive que subir por ali, porque quando eu vim aqui, o outro disse, não, sube não, com medo que eu caísse e quebrasse uma perna, e era uma aflição, né? Então, todo mundo, aí já botaram uma escadinha ali, que é para a gente não ter esse perigo. E na música que a gente colocou do Fábio Júnior, logo no começo ele falava assim, uma palavra é uma coisa dura. E muitas vezes a aflição chega até nós por uma palavra, né? E hoje de manhã eu estava esperando a hora de vir para cá e os rapazes do Landscape estavam fazendo, né, a limpeza e o corte das árvores, e uma mulher bateu na porta. Eu estou hospedada na casa de Cidinha, e a mulher bateu na porta e disse, esse carro é seu que está aí fora? Cheguei a tomar um susto, né? Eu disse, é meu. Pois você tire, porque o cara não pode colocar o carrinho aí para pegar as coisas, nem limpar a minha porta. Você tire, viu? E saiu, tomei um susto, assim, digo, a primeira aflição da manhã chegou cedo, hein? Uma palavra dura, né? Custava quanto ela ter dito, né? Venha cá, esse carro é seu, você pode, por favor, por gentileza, né? Eu achei assim, então, eu venho comentando com a Albi sobre isso, né? E aí a gente se propõe a fazer uma palestra sobre aflições, e aí vem tudo, né, para saber se a gente vai ficar aflito ou não, né? E eu já disse a ele, eu vou dirigindo, vou botar uma musiquinha aqui, vou me acalmar, porque eu preciso chegar lá equilibrado. Pois bem, estamos há 2 sábados estudando os aflitos, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem 19 itens. Marisa abocanhou a maior parte deles. As meninas vieram depois aí e fizeram bonito na segunda parte. Hoje a gente vai fechar o capítulo, então. Bom, se a gente procurar na Bíblia o Bem-aventurado dos aflitos, a gente não vai achar no Sermão da Montanha, porque o Espiritismo fez uma outra leitura e englobou tudo e colocou Bem-aventurado os aflitos. Eu não sabia disso. Não, eu fui procurar, fui ler no texto bíblico Bem-aventurado os aflitos e não achei. Eu disse, como é que é isso aqui? Aí eu fui estudar e vi que Kardec esmiuçou, né, destrinchou e englobou todas as nossas aflições, porque, na verdade, é bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, mais exatamente os aflitos. Eu coloquei aquela criança ali porque quem é mãe sabe, na hora que começa a gritar, a gente logo oferece ali um bico, uma chupeta, não sei como é que você chama, acho que aqui se chama pacifier, né? E é exatamente para pacificar, um pacificador, né? Na minha época, hoje em dia, a gente não dá um pacifier para uma criança, né? A gente dá um iPad, um iPod. Na minha época, era um iPim. Funcionava direitinho, né? Funcionava direitinho. A gente não tinha esses luxos, mas um iPim funcionava, né? Então, eu lembrei disso quando eu coloquei, né? Mas, na verdade, o Kardec traz para a gente como bem-aventurado os aflitos, né? Porque nós seremos consolados. Que bom, né? Que a gente vai ter um consolo pelas aflições nossas. E quando a gente fala em aflição, a gente pensa em infelicidade. Mas, para falar em infelicidade, a gente precisa saber realmente o que é felicidade, né? Não é aquilo que a gente vê sempre no Facebook, não. Todo mundo rindo, bonito, né? Comemorando aniversário o mês inteiro, né? Que coisa, né? Que criatura aquela, exagerada, né? Não entendo aquilo, não, mas tudo bem. Então, o conceito de felicidade é uma gama de emoções ou sentimentos que vai desde o contentamento ou satisfação até a alegria intensa ou júbilo. Bem colocado, porque ele está escalonando, ele vai dizendo, desde o contentamento, então pode ser uma coisa pequena, né? Ou uma satisfação, a gente pode escalonando ali, ou uma alegria intensa, ou um júbilo, que seria assim o ápice da felicidade. E nós queremos a felicidade exatamente assim, né? Com esse ápice, o júbilo. E nós não conseguimos, porque eu, pelo menos, falo da minha experiência pessoal. Eu entendi que, se alguém me pergunta, você é feliz? Eu vou dizer, eu sou feliz várias vezes durante o dia, mas eu não sou feliz o dia todo. Porque quando eu chego lá, que o cachorrinho fez xixi, molhou a parede, sujou o chão, eu já não sou feliz. Naquele momento, eu tenho uma aflição. Mas foi aquele momento. Mas quantas coisas boas não acontecem durante o dia? Comigo, com vocês, e que nos trazem felicidade. Mas nós queremos dizer que nós queremos ser felizes. E esse conceito frustra muito,
porque a felicidade são esses pedacinhos do dia a dia. Então, é perguntado na questão 921 do Livro dos Espíritos se o homem pode gozar na Terra de uma felicidade completa. Eu acho que todas as pessoas que fizeram essa palestra que trouxeram esta pergunta, né? Porque a gente parte daí para entender um pouco esse contexto dos aflitos. E a espiritualidade vai nos responder não, visto que a vida lhe foi dada como uma prova ou uma expiação. Mas, ali nós temos ali, deixa eu ver se eu me lembro dos meus bons e dos tempos de português, uma conjunção adversativa. Acertei? Yes, tá vendo? Ficou. Uma conjunção adversativa, ela vai expressar, então, o quê? Uma oposição, uma contradição, ou pode ser também uma compensação. E nós sabemos que as conjunções ligam uma oração à outra. Então, ali, olha, não, visto que a vida lhe foi dada como uma prova ou expiação, mas alguma coisa virá. E aí o Mestre Jesus veio antes e disse: no mundo tereis aflições, mas conjunção adversativa. Bom, se Jesus, na oração sacerdotal, nos disse que nós teríamos aflições, ele não falou que ia ser aguinha com açúcar a vida inteira. Já deixou a gente de alerta de que a gente ia ter algumas aflições. Por que Jesus já falava nisso? Quando a gente começa a estudar o Sermão do Monte, as primeiras palavras diz que Jesus subiu ao monte e viu as multidões. Ué, as multidões. Ele não viu a multidão, ele viu as multidões. Aquelas multidões, aquelas que viriam. Ele estava falando para nós. As bem-aventuranças também para nós. Sabia que o povo dele, no ano 70, ia sofrer uma grande perda quando Tito, imperador romano, entrou e destruiu Jerusalém e aconteceu a primeira diáspora, então os judeus se espalharam pelo mundo. À base de muito sofrimento. Ele estava ali, falando no Sermão da Montanha, bem-aventurado aqueles que choram ou os aflitos, porque eles serão consolados. Na primeira conjunção adversativa ali, né, a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas, olha que legal, depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Depende de quem? Dele quem? De nós. Ué, seremos consolados, mas a forma com a qual seremos consolados vai depender diretamente de nós, de como nós estamos vendo isso aí. E aí Jesus vem e diz, depois do mais, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vê que legal. A gente costuma dizer, mas eu não sou Jesus, né? Ah, isso aconteceu, mas assim, mas eu não sou Jesus. Mas ele diz, eu venci o mundo porque ele acreditava que nós seríamos capazes. E quando ele saiu daqui, diante dos fenômenos psíquicos que aconteceu, ele disse, vocês serão capazes de fazer mais do que eu fiz. Porque eu vou para junto do Pai e vocês vão ficar exercitando aí. E ele estava também falando que nós atingiríamos a perfeição e seríamos capazes de fazer isso. Então, está aí. Depois das duas adversativas, mais depende de nós, mas vamos ter bom ânimo, porque nós podemos, então, dessa forma, vencer o mundo. Nessa figura, a gente vê uma mulher sem braços, cuidando de um bebê. A priori, a gente pode sentir pena. A priori, a gente pode sentir misericórdia. A gente pode ser empática com essa situação. E a gente pode se perguntar por que ela está nessa situação. Não existe uma caixinha dizendo que é assim porque é assim. Até porque a gente não conhece a vida que se foi, o passado das pessoas. Mas ela pode muito bem, numa outra vida, não ter usado muito bem os braços. Veio sem eles para aprender a valorizar. Ou, quem sabe, ela usou demais e carregou muita gente nas costas e que não era para ser feito dessa forma, ela errou e nessa ela veio privada para que ela não pudesse fazer dessa forma. Ou, quem sabe, ela não cuidou bem daquela criança e ela veio numa condição que ela tivesse que batalhar pela vida daquele ser. Ou, quem sabe, esse ser foi o culpado dela ter perdido as mãos. Ninguém sabe o que aconteceu no passado e ela veio nessa condição.
Veja que condição desafiadora. Veja que aflição. Se coloque no lugar dela. Como é que você cuida de uma criança com uma boca? Vestir uma roupa com a boca. Complicado, né? Eu fiquei olhando aquela figura e disse, mas, meu Deus do céu, procurei um jeito assim. Não tem nem como você, né? A boca mesmo, ela está vestindo ali a criança. Então, eu fiquei pensando assim, que ser, né? Que resignação, como que ela está vencendo isso? Eu imaginei que ela estivesse vencendo essa prova ou essa expiação com muita fé e com muita coragem. E o Simonetti que vai nos dizer que quando suportado com humildade e confiança em Deus, a prova, a expiação, a aflição, é sempre recibo de quitação de velhos débitos, habilitando o espírito para um futuro de bênçãos. Então, se eu estou nesse momento passando por essa dificuldade, eu precisei estar passando por aquilo ali para aprender alguma coisa para que eu pudesse ter um futuro de bênçãos, um futuro onde eu vim ressarcir algo que eu desequilibrei, a gente não sabe como foi a história dela, e está me dando ali a oportunidade, embora a situação seja muito aflitiva, para que eu vença. E também o Chico vai nos dizer no Lapidário Espírita que não se pode libertar-se das consequências dos erros e equívocos passados com apenas o conhecimento das leis divinas. Ou seja, eu preciso enfrentá-las, corrigi-las e aprender com elas, aproveitando-as para o meu próprio processo evolutivo. Mas não é o que muitas vezes acontece conosco. Nos estacionamos na dor, prolongamos o nosso sofrimento e só sabemos reclamar. Reclamar de tudo, reclamar de todos, reclamar do que a gente nem tem conhecimento a fundo do problema e a gente está reclamando, a gente não sabe como é que foi, a gente não conhece aquele contexto e nós estamos ali reclamando o tempo todo. Então, eu fiquei pensando, né, nisso aí, eu fiquei pensando assim, meu Deus, que coisa boa essa mulher vencer essa aflição, essa prova. Porque, olha aí, no fundo, vai servir tão somente para o processo evolutivo dela. E aí eu pensei também numa outra mulher que sofreu muita dor. Alguém conhece ela? Uhum. A mãe do Cazuza, uma personagem de muitas controvérsias. E ela só teve um filho, o Cazuza. E eu lendo a biografia dela e do Cazuza, ela foi uma mãe muito preocupada com o filho. Mas, desde cedo, ele se apresentou muito rebelde. E ele continuou e cresceu, e ele batia de frente com ela, aquelas coisas da adolescência, desde o quarto que ele não arrumava, né? E ela tinha muito estresse com ele, até ele alcançar a fase adulta e o sucesso, e ela começou a administrar os bens dele. E ela fala do esmero que ela teve com aquele filho na criação, com a dedicação. Mas aquele filho é retirado do convívio dela, não tão idoso, né? Não tão velho, mas bastante jovem. Ela não pôde fazer nada contra a doença, ela lutou como ela pôde. Ela fala que, em alguns momentos, ela teve vontade, diante do sofrimento do filho, de pedir que acabasse com aquele sofrimento dele. Mas ela ia criar uma outra aflição, tanto para ela como para o filho, se ela tivesse feito isso. Mas ela conta que ela era uma mulher muito apegada ao material e ela era uma mulher muito egoísta e só via o filho e o umbigo dela, mais nada. Quando Cazuza morre, passado algum tempo, ela cria a Fundação Viva Cazuza, onde hoje ela cuida de 200 crianças com AIDS. Precisou ela passar por esta dor. A gente não sabe o que foi destinado, qual foi ali o percurso do Cazuza, mas para ela, aquela dor, ela usou aquela dor para sair daquela condição que ela estava, na condição que ela se encontrava de conformidade, de egoísmo, para enxergar o outro. Então, muitas vezes, nós passamos por situações assim que nós, no momento, não compreendemos. E é muito da gente, é muito de cada um de nós, querer saber, querer passar logo por aquilo e resolver logo aquilo, porque aquilo nos causa muita dor. Eu lembro que eu fiz uma cirurgia de tireoide e eu tenho muitos problemas com a anestesia. E nada ficava no estômago. E como era uma cirurgia aqui, quase que rasgava tudo, de tanto que eu colocava para fora tudo que não tinha no organismo, eu já estava
super estressada. E quando eu tive que me submeter a outra cirurgia depois, eu me via na minha casa, eu dizia assim, eu já quero me ver voltando do hospital, já lá. Porque eu sabia da situação difícil que era o meu pós-cirúrgico. Mas, graças a Deus, eu conversando com os médicos, eles me deram um remédio e minha pós-cirurgia foi maravilhosa. Mas, na hora, ou até mesmo quando a gente se vê na iminência de enfrentar aquilo, o que a gente faz? A gente já se vê lá na frente, né? Não quero nem pensar nisso daí, eu não quero enfrentar isso aí, a gente não tem como a gente fugir, a gente tem que enfrentar mesmo. E aí, o Leon Denis, no Grande Enigma, vai dizer, o sofrimento, eu estou me referindo diretamente a ela e ao caso dela, né? Que também se aplica a nós. É um meio mais poderoso de educação para as almas, pois desenvolve a sensibilidade que já é por si mesma um acréscimo de vida. Ela só conseguiu sair daquela condição de egoísmo, aquela condição de conformismo ou de só olhar para o filho, para ela, quando ela passou por uma grande dor. E ele está dizendo ali que muitas dessas situações desenvolvem a nossa sensibilidade. Por vezes, é uma forma de justiça corretiva aos nossos atos anteriores ou longínquos. Nós também não sabemos o que houve no passado da Lucinha. Mas ela aproveitou a dor, que deve ter sido muito grande. Quem é mamãe, quem é pai, que sabe que perde um filho, deve ser terrível. E ela saiu daquela condição porque a dor movimentou-a numa outra direção. A gente costuma ouvir muito aqui no centro que a dor chega sem a gente pedir. É uma dor de dente, é a perda de um amigo, de um ente querido, é de um emprego, mas que o sofrimento, quem vai ditar a extensão dele somos nós. E é verdade. Nós vamos dizer, olha, aconteceu isso, mas eu vou sofrer até aqui, agora eu não quero sofrer, mas eu não vou. Eu vou ver, eu vou ter um outro olhar para que eu não sofra tanto com essa situação. O difícil é a gente enxergar isso aí, né? Desculpe repetir. Bom, visto que era felicidade, algumas situações que nos levam à infelicidade, como eu citei, como lidar com isso ao nosso favor, vamos ver o que é uma infelicidade. Porque a infelicidade, segundo o Evangelho e o Espiritismo, vai nos dizer que é uma verdadeira desgraça. E quando eu estudava esse capítulo, eu fiquei confusa. Porque ele diz assim, ó. Mas a verdadeira infelicidade está mais nas consequências de um fato do que nele próprio. Como diz uma amiga minha, como assim, por exemplo? Né? Está muito mais na consequência do que nele próprio. Aí eu pensei, falei, bom, eu vou procurar uma história para contar para a gente ficar mais... entender um pouco mais isso aí, né? Isso encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que é bastante interessante. E a resposta para mim veio nesse livro, Jesus no Lar, que é psicografado por Chico, ditado pelo espírito Néio Lúcio. É bastante interessante esse livro e é a segunda ou terceira palestra que eu trago referências que ele contém. Então, ele vai nos contar uma história muito interessante de um homem que era como se fosse um missionário, vamos dizer assim. Ele não cita de que denominação, mas ele era responsável pela educação, vamos dizer, espiritual, religiosa, de um grupo muito grande, mas eram grandes percursos, não era muito pequeno e ele andava a pé. E ele sai, então, para visitar aquelas comunidades e leva o cachorrinho dele. Levou o cachorrinho dele para que ele não fosse sozinho, né? E muito interessante é que ele caminhando com o bichinho, de noite escureceu e ele sentiu cansaço, porque ele não tinha alcançado ainda o lugar onde ele era suposto a ir, porque era muito longe. E ele disse, bom, agora eu vou ter que parar, comer e dormir. Então, ele tira as bagagens dele das costas e para e come e alimenta o seu bichinho. E disse, vou dormir. Aí ele procura ao redor, fazia frio, um lugar para ele dormir. E ele encontra uma cova, uma vala, né? Um buraco no chão, assim, onde uma pessoa pudesse se deitar. E a gente sabe que em alguns lugares, que a maioria dos lugares, a terra durante o dia é muito quente, quando é de noite que faz frio, ali a terra se mantém aquecida. Você pode se abrigar ali dentro daquele buraco.
Então, ele colocou ali as coisas e, quando ele foi entrando naquele buraco, veio uma nuvem de mosquitos e começaram a zoar no pé do ouvido dele, mas eram muitos, e ele não pôde entrar naquela cova. Ele disse, mas será possível? Eu estou cansado, meu Deus. Ele tinha pedido a Deus que arranjasse lugar para ele poder descansar. E ele não pôde ficar naquele lugar e saiu. Ele saiu muito contrariado, porque ele estava fazendo a vontade que ele achava que era do Pai, que tinha mandado ele cuidar da religiosidade das pessoas. E olha ali, aquela dificuldade logo de cara. Então, ele começa a andar, e aí ele vai mais adiante e encontra um rio. E no lugar onde ele estava, existiam muitas pedras onde ele estava pisando. E começou a ferir os pés dele. Ele disse, eu tenho que tomar uma providência. Estava trazendo uma aflição para ele, aquelas pedras. Aí ele avista do outro lado do rio, vamos dizer assim, uma planície mais bonita, mais branquinho, tipo uma areia. Ele disse, eu vou passar para o lado de lá. Claro, até eu que sou boba, né? Vou passar para o lado de lá para poder andar melhor. E quando ele começa a atravessar a ponte, houve uma tromba de água na nascente do rio, e na hora que ele vai começando, a água vem de vez, aquele que a gente chama de enxurrada, e leva a ponte. Você está aí dizendo mais ou menos, mas não é fogo um negócio desse, né? O pão do pobre só cai com a manteiga para baixo, né? A gente costuma dizer assim, né? Meu pai dizia, além de queda, coice. Quer dizer, o cara cai do cavalo e o cavalo ainda dá um coice no cavalo, né? Ou então, a gente ainda pode... Tem muitos ditados populares que falam sobre a situação de você estar numa situação ruim e a situação piorar. Como é isso? Alguns costumam dizer, quando eu estou tão de azar, que eu estou igual ao urubu, que o urubu de baixo ainda faz no number two no de cima. Como é isso? As pessoas falam muito assim, né? Eu estou tão de azar que o de baixo ainda fez coisa ruim na cabeça do de cima. Como é? Teve que dar um giro para fazer isso, né? Mas é dizendo que às vezes você está numa situação ruim e acontecem coisas que agravam mais. E ele ficou muito chateado. E não pôde ficar ali. Voltou para o caminho das pedras e continuou seguindo o seu caminho. Aí chegou mais adiante e encontrou uma casa. Ele falou, me dei bem agora, né? Começou a chover. O que estava ruim, né? O urubu saiu de baixo e foi para cima, né? O que estava ruim ficou pior. E começou a chover. E ele foi e bateu na porta e pediu ao homem que o abrigasse. E ali ele recebeu uma palavra dura, como eu recebi hoje de manhã. E o homem disse, eu não vou abrigar ninguém, eu não estou aqui para abrigar ninguém. Saia da minha porta, senão eu vou tomar uma outra providência, eu não vou receber ninguém. Ele ficou muito chateado, ficou olhando para casa. E um dia que ele se ia abrigar, aquele temporal aumentando, e tinha uma árvore mais adiante com um tronco enorme. E a gente sabe que tem árvores mesmo na África que o diâmetro delas assim abrigam animais, né? E ele viu aquela árvore enorme e disse, pronto, agora pelo menos eu vou botar minha cabeça que não vou levar a chuva, né? E aí o cachorrinho dele saiu em disparada, porque teve um relâmpago, e o cachorro entra numa mata e ele fica ali, o raio vem em cima da árvore e parte a árvore no meio. Cansaram, né? Esse cara estava de azar ou não estava? Diga aí, né? E aí ele chora, põe o rosto no chão e diz, Deus me abandonou. Como é que Deus faz uma coisa dessa comigo? É um homem tão bom. Eu, fazendo a vontade dele, ele faz isso comigo. Então, ele, no que ele chora ali, ele pega no sono. E dorme, debaixo da chuva. E é acordado de manhã por um camponês que diz, Senhor, acorde, o que o senhor está fazendo aqui? Aí ele falou, eu estou aqui porque eu não pude me abrigar naquela casa. Aí, naquela casa mais adiante, assim, aí o homem fala para ele, olha, foi muito bom o senhor não ter ficado lá, porque essa noite alguns ladrões entraram, roubaram a casa e mataram todas as pessoas que estavam lá. Alguém fez, sentiu a dor dele, né? Como é a história? Matou todo mundo. Ele já pensou, se eu estivesse lá, eu estava na parada também. Mas levante-se, senhor. É muito comum se ter aqui muitas tempestades e tal e tal. Ele disse, eu ia me abrigar. Aqueles, que bom que o senhor não se abrigou nessa árvore, porque os lobos dormem aí de noite e eles são ferozes. E ele ficou sem entender a situação. Pegou e foi embora, lá veio um cachorrinho de novo. Saiu da mata e veio fazer companhia a ele de novo. Ele ficou contente, resolveu voltar para casa. Quando ele está voltando para casa, um lenhador disse, você viu o que aconteceu?
A chuva levou aquela ponte que estava ali. Ele disse, pois é, eu ia atravessar para o outro lado. Ele disse, se você tivesse atravessado, você tinha morrido, porque ali era areia movediça. Você tinha morrido se você tivesse atravessado. Aí ele colocou a mão na boca e ficou pensando e voltou para casa. Ele encontrou a cova que ele iria dormir. Tinha um ninho de serpente. E Chico vai nos dizer que todas essas adversidades aconteceram e ele não sabia por que tinha acontecido. Eu fiquei pensando, não é assim que acontece nas nossas vidas. Muitas vezes nós somos libertos de tantas aflições e nós não percebemos. Nós amaldiçoamos aquele momento, ou aquela pessoa, ou aquela experiência, mas a gente não consegue ver os frutos daquilo. Porque a gente não tem essa visão ainda. E é sobre isso que Paulo fala aos Coríntios. Ele diz assim, essa pequena passageira aflição, olha, pequena e passageira aflição, que sofremos, vai nos trazer uma glória enorme, eterna, muito maior que o sofrimento. Veja que consolação. Então, ao amaldiçoarmos aquele momento, nós não pensamos que aquela situação vai nos trazer um resultado muito maior, que nós não estamos enxergando, que nós não podemos enxergar. Às vezes, é na nossa família. Às vezes, é com o nosso personal trainer, marido ou mulher. Às vezes, é um filho. Às vezes, é um patrão. Às vezes, é um amigo. Às vezes, é uma casa espírita. Por que não? Nós também temos problemas. E, às vezes, a gente não consegue ver que aquele momento que nós estamos passando pode ser um momento que, dependendo de como nós vamos enfrentá-lo, vai nos trazer muita recompensa. É isso que os espíritos disseram no começo. Vai depender dele, de como ele vai lidar, de como ele vai resolver aquela situação. Jesus nos disse que nós teríamos aflições? Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Sou eu que falei, não. Foi ele, hein? E aí, nessa revista, teve um artigo chamado O Significado do Sofrimento, na Veja, 18 de setembro de 2002. E o cara, uma reportagem maravilhosa, ele é espírita, ele nos diz, toda dor que surge em nossa vida é uma oportunidade grandiosa que recebemos. A oportunidade de amadurecer, de crescer, de reescrever nossas histórias, de recomeçar. Percebe? Quando a gente fala assim, depois que eu passei por isso, foi que eu enxerguei isto. Essa semana, eu estava dando aula sobre a evolução do pensamento religioso e falando do zoroastrismo, e quando entrou na cultura judaica, um responsável pelo bem e pelo mal. Porque antes do zoroastrismo, Deus era responsável pelo bem e pelo mal. Um espírito mau que vinha da parte de Deus, um espírito bom que vinha da parte de Deus. Era assim que era colocado no Antigo Testamento. Mas, em contato com a cultura de Zoroastro, que traz essa dualidade, é escrito o livro de Jó nessa época. E o livro de Jó, para alguns que já ouviram falar, é um homem que sofreu demais numa quebra de braços entre Satanás e Deus, Se é que a gente pode dizer que isso existe, Mas ele perde tudo, ele perde esposa, ele perde bens, ele perde filhos, ele fica cheio de chagas, ele se veste de saco já se preparando para morrer, achando que Deus havia o abandonado. E todas as coisas depois ele vai conseguindo superar, e vai se renovando, e vai mudando, e ele casa de novo, ele constrói família e tal. E no meio do sofrimento, depois que isso tudo passa, ele diz assim, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, nessa fábula, aquele homem conhecia falar de Deus numa situação cômoda. Ele não teve aquele contato íntimo com Deus, mas a dor fez com que Jó se religasse a Deus. Então, ele muda a concepção dele, ele diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, porque eu tive a experiência. Então, quando nós nos deparamos com situações dessa natureza, de um Jó, ou de tantas outras experiências que nós temos, costumamos sempre nos perguntar, ou deveríamos, o que preciso aprender com essa experiência? É aquela que é mais difícil, mas a gente fala, mas eu não mereço isso, não. De logo,
Eu não mereço isso, não. Por que eu estou passando por isso? Fazemos a pergunta errada, vamos obter respostas que não vão conseguir acabar com as nossas aflições. Ou então, que lições a vida está tentando me ensinar? Porque quase sempre há repetição. Porque quando a gente aprende, a vida não vai repetir mais. Houve repetição, nós não aprendemos. Por isso estamos repetindo a lição. Ou então, o que preciso modificar na minha vida? Porque a gente está sempre achando que é o outro. É o outro que tem que modificar para que eu seja feliz, para que a minha aflição acabe. Não sou eu. Mas será que um novo olhar não melhora? Ok, ele é assim, ela é assim. O que eu vou fazer para conviver com esta situação? Quando eu passo por uma situação, eu vou lá para a última pergunta que não está aqui, mas que eu faço a mim. Como eu vou resolver essa situação? Então, não é mais por quê, nem para quê. Já passei. Como? Está na hora de tomar uma atitude. A parábola do filho pródigo, todo mundo aqui conhece, ele deixa a casa do pai com todo o conforto, com todo bem, ele pega o que é dele e vai embora e gasta tudo. Feito a gente, né? A gente sai da casa do pai, recebe todas as bênçãos para essa encarnação, vai ver, a gente gasta tudo aqui e lá no final ele foi morar, ele foi comer a comida que comia os porcos. Olha como este homem desceu. E muita gente vê muita coisa nessa parábola, mas eu vejo uma frase que diz tudo. Na hora que ele se vê lá embaixo, ele diz assim, com um português bem claro: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Uma atitude. E é outra coisa, ele correu o risco de não ser nem aceito, mas ele vai dizer, eu vou dizer a meu pai, você pode até não me aceitar como filho, mas me aceite como um dos seus empregados, mas levantar-me-ei. Diante da dificuldade, é isso que nós temos que dizer. Como eu vou superar isso? E eu vou levantar. É isso que nos traz, é essa a mensagem que nos traz o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Vocês conseguem ler aí? Ok, leiam aí, leia para mim aí, Rita. Você conhece ler? Você consegue ler? É. Diga aí o que está escrito. Às vezes a nossa vida é colocada de cabeça para baixo, para que possamos aprender a viver de cabeça para cima. Exatamente. Às vezes a vida é colocada de cabeça para baixo, para que a gente aprenda a viver de cabeça para cima. Quando a gente vive de cabeça para cima, aí nós podemos pensar nessa ligação, nessa religação com o divino, que muitas vezes nós nos afastamos. E todas as vezes que nós nos afastamos dele, das leis de Deus, nós sofremos, a aflição chega até nós. Eu fiquei muito chateada com a Adenauer um dia, numa palestra, que a mulher chegava para ele e dizia assim, olha, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso fazer as coisas acontecerem. O que eu faço? Ele disse, entra em crise. Mas que homem doido. Que homem doido. Como é que uma pessoa chega para né, pedindo um alento? Né? O que eu faço? Ele disse, entre logo em crise. Por quê? A Vânia disse, pior que é. Pior que é. Por quê? Porque a crise vai fazer você se mover. A crise vai fazer você se conhecer. A aflição vai trazer essa porta para você que você vai escolher passar ou não. Vai depender de nós, como disse o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no comecinho, vai depender de nós. Então, eu trouxe esse quadrinho aqui, que é muito bem visto na internet, né? Esse cara aí recebe uma cruz como todo mundo recebe. Já viram? Todo mundo ali recebe uma cruz, né? E ele, pesada. Todos nós recebemos, e a cruz aqui não as situações que chegam até nós. Todo mundo tem. Mas, pensa aí, se chegou para nós é porque nós tínhamos condições de enfrentar aquilo. Porque o Pai justo e misericordioso não vai nos dar uma situação que nós não possamos enfrentar. Mesmo que nós duvidemos. A segunda parte, Jesus diz, tem de bom ânimo. Se chegou para você, se chegou para mim, nós estávamos preparados. Nós precisávamos daquela experiência. Então, ele olha para o lado e começa a medir a cruz dos outros, né? Se é do mesmo tamanho, se é do mesmo... E ele começa, então, a
reclamar. Eu não queria assim, não está bom assim, está muito pesado. Ah, esse fardo está muito pesado, né? Alguns desistem pelo meio do caminho. E ele pede a Deus, então, o quê? Deus, diminua, né, essa cruz minha, que está muito pesada. E Deus diminui a cruz dele. E ele vai ver que ele precisava da cruz daquele tamanho para atravessar uma vala. Os outros passaram, porque não cortaram a cruz. Não diminuiu o peso da cruz, seguiu até o fim. E ele fica, coitado, desesperado, porque a cruz dele não chega no outro lado. Se nós estamos passando essa aflição, que é passageira, por que é passageira? Porque a morada nossa não é aqui. A vida do Espírito é a vida espiritual que nos espera. Então, não vamos pedir que encurte as nossas cruzes para que a gente não perca o caminho ou a chegada do outro lado, né, desse caminho. Muitas vezes, a aflição chega nas nossas vidas não porque nós procuramos. Muitas vezes, ela é imposta por terceiros. E como dói? Esse rapaz se chama Ted Bundy. Alguns conhecem ele. Eu fui ler sobre a história deste homem, fiquei impressionada. Muito culto, bonito, culto, inteligentíssimo. Fez psicologia, fez direito, tanto que no julgamento dele ele dispensou advogados. Ele advogou em causa própria. Culto. Mas esse homem é um psicopata. Ele matou 35 mulheres de uma forma brutal, violenta. Além de estrupar, ele feria, ele atormentava. E ele fala com uma frieza que você não tem ideia. E a aflição chega até as nossas casas, as casas de muitos americanos que perderam suas filhas através deste homem. E a gente não consegue parar e pensar, por que isso chegou? Ou então, para que isto? Quanta aflição esse homem trouxe? E a gente quer logo, né? Vamos matar, vamos botar logo na cara, vamos enforcar. E o Evangelho segundo o Espiritismo vai nos dizer que Deus permite que os grandes criminosos estejam entre vós para vos servirem de ensinamento. Pelo menos para que a gente entenda que já não está mais naquele caminho, ou para ter misericórdia de um ser desses e capaz de orar por ele. Então, as aflições chegam de todos os lados. Chegam de onde você menos espera, de uma pessoa com onde você menos espera. Chega na falta de gratidão, do reconhecimento, não é? E ele vai dizer, o Rodolfo Caligares, que o sofrimento é a consequência inelutável da incompreensão e dos transviamentos da lei que rege a evolução humana. Todas as vezes que nós saímos deste caminho, nós caímos em sofrimento. Podemos dizer assim que não basta sofrer, é preciso saber sofrer, ou seja, resignação. Podemos dizer que nós não devemos nos acomodar no sofrimento, é preciso lutar. Jesus nos disse, tem de bom ânimo. Né? Podemos dizer também, saber que a felicidade não é mais deste mundo. Temos momentos felizes, construímos a felicidade dia a dia, mas ela não é perene. Sinto muito dizer isso, né? Aliás, não sou eu que estou dizendo, não, né? O Evangelho nos diz que a infelicidade pode ser suportada com a caridade, compreensão, amor e esforço pessoal. Podemos aplacar um pouco das aflições dos que nos rodeiam com a caridade, né? Que devemos sempre amparar aqueles que estiverem em nosso caminho, material, moral, psicológico e espiritualmente, porque somos cercados de aflitos. Estamos e somos aflitos, né? Nossos exemplos podem ser inspiradores e positivos ou desestimuladores ou negativos. Uma palavra é uma coisa dura, como a música já dizia no começo. Aceitar as aflições como necessidades para o nosso crescimento espiritual. Então, a dor não chega porque, porque eu estou nessa condição de infelicidade ou dessa forma, porque eu realmente sou má. Não. Nós estamos vivenciando as experiências que nós precisamos para o nosso crescimento evolutivo. E se estamos nessa condição, é porque o nosso Pai Celeste sabe que nós temos condições já de enfrentar aquilo. Mas temos que ter bom ânimo. Né?
E Paulo nos diz uma coisa muito, muito interessante. Ele diz, em tudo dai graça. Mas você dá graça por uma aflição é meio complicado, né? Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Porque ele vai dizer que ele sabia dar graças a Deus no pouco, no muito, na dor, na alegria. Porque a gratidão vai ser o antídoto a tudo isso. Estou vivenciando, estou passando, vou trilhar esse caminho, vou cumprir essa etapa e vou ter a minha recompensa, com certeza. E finalizando, ele diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, nós precisamos tão somente ter um outro olhar sobre o sofrimento. Entendermos, aceitarmos com resignação, saber o que nós podemos fazer para melhorar, para sair daquele contexto e aproveitar a lição para evoluirmos, assim, quem sabe um pouquinho mais rápido, né? Que nossa semana seja repleta de momentos felizes. Que Deus nos abençoe.